Salve galera, como é que vocês estão? Calma que meus slides eles foram antes de mim. Aê, agora sim. Não, rápido demais. Agora, oh meu Deus, difícil. Então, a estrutura da população, né? Hoje é o assunto que nós vamos estudar e inclui análise da estrutura etária e expectativa de vida da população. O que é, né? A estrutura etária compreende as faixas de idade em que a população ela pode ser dividida. Então, nós dividimos entre jovens de 0 a 14 anos, adultos de 15 a 64 anos e os idosos, que são os acima de 64 anos. Meu Deus, esse slide bugado. Expectativa de vida, vou ter que deixar assim. Expectativa de vida é o índice demográfico também denominado de longevidade, né? Então, dependendo do ano que a pessoa nasceu e dependendo das condições socioeconômicas daquele momento, do desenvolvimento da medicina, das condições de vida que essa população vai ter, né, de acordo com as condições econômicas do seu país e de acesso, enfim. Todas essas condições, né, elas vão formar a expectativa de vida. Então, é a quantidade de anos que espera-se que uma pessoa ela viva de acordo com o período em que ela nasceu. Então, esse índice demográfico, né, também chamado de longevidade, corresponde à esperança de vida de vida da população em estudo que está diretamente relacionado à qualidade de vida desta, como eu acabei de falar, né? Então, dependendo do ano que a pessoa nasceu, dependendo das condições daquele momento, vai ser pré-estabelecida, né, uma quantidade de anos, né, que espera-se que essa pessoa viva. Ah, esse slide tá meio bugado aqui, tá meio estranho, galera. Tenham paciência. Que a minha já tá acabando. Então, o objetivo da análise é compreender o representativo econômico de cada faixa dominante em termos de planejamento e políticas governamentais. O que significa isso? Significa que, dependendo da idade em que a população se nasce mais jovens, né, se tem mais crianças, está nascendo muita criança, esses governantes eles precisam planejar e propor políticas públicas que atendam à demanda dessa juventude crescente, né, dessa quantidade enorme de nascimentos. Quando nós temos muitos adultos, né, que é a população economicamente ativa também, os governantes também precisam se planejar e propor políticas públicas, né, políticas governamentais, por exemplo, de geração de emprego, de geração de renda, né, de forma de sustento dessa população adulta. Que a população adulta, né, coitados adultos, coitado de nós. Os adultos, como são a população economicamente ativa, nós sustentamos os idosos que já se aposentaram, né? Então, parte do nosso salário mensalmente é descontado, vai para o INSS e esse INSS ele repassa para esses idosos em forma de aposentadoria. Então, precisa ter um número de adultos enorme para estar pagando um pouquinho do seu salário ali todo mês. Se eu não me engano, é 8% do salário, que é descontado, né? E vai lá para pagar a aposentadoria dos idosos. Então, para pagar uma aposentadoria, imagina quantos adultos trabalhando com carteira registrada precisa ter, né?
Esses adultos, além deles sustentarem os idosos, eles sustentam também os jovens que ainda não estão em idade de trabalhar. Então, consequentemente, né, os adultos, nós temos um papel muito importante na sociedade, né, o papel econômico, nós que somos os produtores de recursos para o governo, olha só, está muito bem explicado aqui, né? Os idosos, eles representam os encargos, geralmente vinculados à saúde e à previdência. E os jovens representam os encargos com saúde e educação, né? É uma faixa que consome muitos recursos. Além de saúde e educação, é claro, aqui está colocado como as necessidades essenciais, né? Muitos não colocam como necessidade essencial o lazer, por exemplo, pensar políticas públicas voltadas para o atendimento dessa juventude, né? Com atividades culturais. Que tipo de atividade cultural, né? Muita gente coloca assim apenas como ter barzinho ou shopping como sendo uma atividade cultural. Vai muito além, né? É necessário que os municípios eles ofereçam cursos de teatro, cursos de dança, música, esportes, né? Então é uma faixa que consome muitos recursos orçamentários municipais, estaduais e federais, né? Ó, daí eu tenho que voltar aqui para poder mudar o slide e depois aumentar de novo. Bem doido, né? Aí. Então, opa. Então, nós temos os gráficos de representação, que são as pirâmides etárias. Vai, meu filho. Então, esses gráficos de representação, quando a gente bate o olho em uma pirâmide etária, a gente já consegue pressupor se esse país, né, se essa pirâmide etária, ela é de um país desenvolvido ou em desenvolvimento. Como assim, né? Só de bater o olho. Por exemplo, quando a gente observa uma base extremamente larga da pirâmide, a gente sabe que está tendo um número de nascimentos muito grande. E aí, quando a gente analisa que essa pirâmide ela vai decrescendo, né, o número de pessoas, então a gente percebe que essa população que está nascendo, ela não está se mantendo viva. Então, olha só, a população, a proporção de gente, né, de pessoas de 0 a 4 anos é maior do que de 5 a 9. Então, está nascendo muita gente, mas está morrendo muita gente também, né? Quase um ponto aqui, ó, um ponto percentual com relação ao número total da população. Então, uma proporção muito grande, né? E aí a gente observa esse processo, ó, de morte, de perda de população ao longo das faixas etárias. Isso indica o quê? Indica carência no sistema de saúde, por exemplo, né? Muitos países não têm sistemas de saúde público, o que dificulta o acesso. Aqui é colocado, né, como do continente africano em 2016. Então, no continente africano, a gente ainda tem um agravante que muitos países nem sistema de saúde possuem, né? Então, é tudo feito mais não sei se naturalmente seria a palavra correta, né? Mas eles se utilizam bastante, né? Principalmente vilarejos e populações mais simples, né? Eles utilizam bastante dos recursos da natureza, como ervas, enfim, né? Frutas, para utilização como remédio mesmo, né? Para o tratamento de algumas doenças. Além da falta, né, do conhecimento sobre muitas delas. Então, enfim, acaba que morrendo muita população e a gente observa então muito nascimento, uma população decadente, né, e uma faixa muito estreita, né, as áreas superiores da pirâmide elas são bastante estreitas. Já na Europa, em 2006, a gente já observa, né, que eles já tinham passado pelo processo que já vinha desde a final da década de 80, né? Eles já passaram pelo processo de estabilização dessa pirâmide etária e hoje eles estão num processo de recessão. Imagina agora, né, 14 anos depois, eles estão num processo de recessão da população, né? Inclusive vários países europeus
estabelecendo políticas públicas de incentivo às mulheres a terem filhos, né? Por que que isso acontece? Esse fenômeno aconteceu? A Europa, ela é o continente, né? Um continente muito desenvolvido. A maioria dos países são bastante desenvolvidos e a mulher, ela está no mercado de trabalho há bastante tempo. Consequentemente, essas mulheres, a gente observa que a atuação nessa questão do papel do gênero da mulher e a apropriação no processo, né? Ela passa a tomar o controle do processo de reprodução e por isso a gente tem essa alteração drástica no número de filhos, né? Então a gente observa essas mulheres mais ativas socialmente, mais inseridas no mercado de trabalho e querendo disputar as vagas melhores, né? Não apenas o trabalho que o homem não queria desempenhar e que ficava relegado à mulher, mas a mulher ela passa a disputar de igual para igual, né? A maioria dos países europeus há bastante tempo já tem um processo de igualdade, né, entre homens e mulheres ocupando os mesmos cargos, principalmente cargos de diretorias, né, que no Brasil é muito comum uma mulher e um homem que ocupe um cargo de diretoria, o homem ele ganha até 30% a mais do que a mulher desempenhando o mesmo trabalho, né, o mesmo serviço. E na Europa isso não acontece, né? E então acaba que sendo um estímulo a mais a essas mulheres estarem, decidirem por disputar essas vagas, né? Mais bem colocadas na sociedade. Então, em consequência disso, precisa o quê? Não é simplesmente decidir, eu quero ser diretora de uma multinacional, né? Precisa estudar muito. Então, essas mulheres, elas passaram a estudar bastante, né? Terminam a graduação, já fazem, eles não têm o mestrado como nós, né? Eles já vão direto para o doutorado, a maioria dos países. Alguns têm também o mestrado. Então, eles entram nesse processo acadêmico, né? De pós-graduação, mais intenso. Então a mulher ela vai se casar depois dos 30, né? Vai ter filho lá pelos 40, quando já estiver com a sua carreira bem estabelecida, bem estabilizada. E aí, consequentemente, não sobra muito tempo para ter muitos filhos, né? Já está em idade reprodutiva, já tem uma certa dificuldade reprodutiva aos 40 anos, né? Muitas delas até precisam fazer o tratamento de fertilidade. Então, em consequência disso, o número de filhos foi reduzindo. E hoje tem essas políticas de incentivo. Então, a gente observa que, em 2006, né, uma população economicamente ativa bastante generosa, né, bastante elevada, e que dá uma sustentação muito boa aqui para as populações economicamente inativas, né, que são os idosos e as crianças e jovens, certo? E em decorrência também, né, do fator saúde, eles se desenvolveram muito nesse aspecto. Então a população ela praticamente ela segue, né, com bastante saúde até a sua morte. Então a gente observa também, né, uma parte superior aqui da pirâmide larga também, não tão estreita, igual a gente observa aqui no continente africano. Então aqui nós temos a evolução da pirâmide etária japonesa. É importante, né, a gente observar essa divisão na pirâmide etária anterior, eu acabei não comentando, mas essa divisão entre homens e mulheres, né, que a gente faz essa observação principalmente em períodos de guerras, que tinha uma redução enorme da população masculina, né? E aí, quando a gente faz essa divisão entre homens e mulheres, a gente consegue observar também que existe uma proporção, né, interessante, assim, que embora o sexo ele seja definido, o sexo da criança ele seja definido aleatoriamente, né, existe essa autorregulação da natureza e que, consequentemente, nasce quantidades aproximadas, né, de homens e mulheres. Salvo algumas exceções, alguns países que, justamente em função de um número de homens, né, que participavam do exército terem morrido, né, morreram muitos soldados, e aí tem uma população de mulheres, por exemplo, a China, né, tem uma população maior de mulheres.
mas não é muito maior também não, tá? Então aqui, né, esse processo de evolução da pirâmide etária japonesa desde 1950, fazendo uma projeção já para 100 anos, até 2050. Então aqui fazendo análise, né, de homens e mulheres, essa proporção. Então a gente observa em 1950 esse processo também, né, que estava em desenvolvimento o Japão, né? Na época era colocado como subdesenvolvido até, por conta dessa questão. Só que a gente tem que pensar que 1950 é o período, né, que está se encerrando a Segunda Guerra Mundial. A medicina ela avançou muito nesse período, né? A produção de alimentos também. Os antibióticos eles foram desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial. Era um período que estava sendo inventada muitas vacinas. Então, consequentemente, esse processo e esse acesso melhor à imunização, né, vai fazer com que essa população ela deixe de morrer, né, ao longo da vida aqui. Então, em 2004, a gente já observa, né, uma estabilidade nessa pirâmide etária, olha só, um número de população economicamente ativa bem elevado, né? Os idosos aqui, que eram a base dessa pirâmide em 1950, eles já estão aqui no final, né? Estabilizou um pouco, mas ainda como tinha esses degraus aqui, então ela se mantém, né? Não tem como. E aqui a gente observa, né, uns períodos que nasceram mais pessoas, períodos menos, enfim. E até que vai reduzindo também, né? E hoje até é interessante que no Japão acontece um fenômeno curioso, que os jovens, né, eles se satisfazem tanto com as tecnologias que eles evitam se relacionar entre homens e mulheres, né? Então, consequentemente, eles estão reduzindo ainda mais o número de filhos. Aí nós temos dois aspectos, né? É importante a gente fazer essa análise com dois vieses. O viés ambiental, ambientalmente falando, é ótimo que tem essa redução populacional, né? Então, pensando racionalmente, é ótimo que tenha uma redução de filhos, né? Nem todo casal precisa ter filho, porque imagina se todos os casais do mundo, né, vão pressupor aí que o mundo tendo 7, quase 8 bilhões de pessoas, se todos os casais, né, vamos pressupor que existam 2 bilhões e meio de casal, se esses 2 bilhões e meio de casal, todos eles resolverem ter filhos, a nossa população ela aumenta 2 bilhões e meio de pessoas, né? Então, é exponencial esse aumento da população, o que não é interessante para o ambiente. Então, né, hoje a gente já entra nessa discussão assim mais racional e voltado para esse aspecto ambiental, né, de impacto mesmo e de uso do recurso, né? Não vai, se a população continuar aumentando do jeito que está, não vai ter recurso para todo mundo a partir de 2060, né? A gente já vem observando essas discussões, por exemplo, no ano passado, quando a gente tem uma cota, né, de recursos que nós usamos ao longo de um ano, e o ano passado nós exaurimos a nossa cota de recursos no dia 29 de julho. Então, assim, foi uma data extremamente, né, passou um pouquinho da metade do ano, a gente já tinha usado todos os nossos recursos. Então, é como se fosse uma conta bancária, né, a conta bancária do meio ambiente, dos recursos, e que a partir do dia 29 de julho a gente entrou no vermelho e permanecemos no vermelho até 31 de dezembro, né? É como se a gente estivesse usando os recursos para 2 anos em um ano. Então, é insustentável, né? Não dá tempo do planeta fazer o processo de renovação desses recursos, né? Repor esses recursos de maneira adequada para que a população continue tendo qualidade de vida. E aí, né, alguns ambientalistas colocam toda essa crise momentânea que estamos vivendo, de coronavírus, etc., né, Covid-19, coloca junto aí nessa conta ambiental. Eu ainda, confesso, preciso ler um pouco mais sobre o assunto para ter uma opinião formada sobre.
mas é uma possibilidade, né, que nós estamos fazendo tantas extravagâncias com os recursos da natureza que, consequentemente, ela está se voltando contra nós, né? Mas, enfim, é apenas uma teoria. E aí, analisando economicamente, né, que a maioria dos países fazem essa análise econômica apenas e rasa, economicamente não é interessante que essa população ela tenha essa redução tão drástica, porque a população economicamente ativa vai reduzir. Reduzindo a população economicamente ativa, vai acontecer o quê? Vai reduzir a quantidade de arrecadação e a quantidade de riquezas que esse país pode gerar, né? Porque essa população economicamente ativa, além dela sustentar os jovens e crianças e os idosos, é ela também que vai gerar os recursos para sustentar todo o país, né? Então é como se fosse um motor de um país, a população economicamente ativa. Então, se tem essa redução, tem a redução também da geração de riquezas, né? Cai o PIB, cai a arrecadação de impostos de uma nação e, consequentemente, né? Só que, por outro lado, pensando que se a população está reduzindo, então não tem problema ter essa redução do PIB, ter essa redução de arrecadação de impostos, justamente porque os investimentos eles serão menores, né? É uma linha de pensamento. No entanto, pensa o Brasil. Vamos pensar no Brasil, que quase não tem corrupção, né? O dinheiro ele é investido adequadamente, cada porção ali do PIB é investido adequadamente na sua pasta, né? Na saúde, na educação, enfim. Tá tudo funcionando beleza, né? Não teria problema nenhum em ter essa redução da arrecadação de impostos. Ai, gente, desculpa as ironias, vamos falar sério. No Brasil, a gente tem esse problema sério de corrupção, então essa redução de arrecadação de impostos, né, ela não é interessante justamente por conta da forma como a política ela tem sido conduzida no nosso país ao longo dos últimos 500 anos, né? Não foi só no governo PT, ao longo dos últimos 500 anos. Então, os presidentes, né, os gestores, as pessoas que pensam, né, fazem esse processo de planejamento, colocam como não interessante. Mas então eu aponto, né, esses dois vieses para vocês fazerem a observação. E aqui em 2050, né, já a projeção para o Japão, de acordo com as taxas de crescimento desse período, é lógico que ao longo, né, a gente não faz um censo lá em 2004 e vê como é que está a população, faz uma projeção para 2050 e só em 2050 vai verificar. Ao longo desses anos, né, a cada 10 anos, vai sendo verificado como é que está essa população, ver se os índices estão se mantendo, né, para ir fazendo as adequações dessas projeções. Então, a partir dessas manutenções, né, feitas, a projeção para 2050 é que a gente tenha quase que um processo de inversão da pirâmide, né? A base bem estreita, uma população que vem reduzindo, né? Uma população economicamente ativa que vem reduzindo e uma população de idosos mais elevada, que é o processo que está acontecendo hoje na Itália, né? A gente ouve muito falar. Não peguei a pirâmide etária da Itália para a gente fazer análise, mas eu posso pegar e a gente faz análise durante o fórum. A evolução da estrutura etária brasileira, né, de 1980 a 2000. Então, nós temos aqui, em 1980, né, esse processo também da base bastante larga, né, esse processo de morte, da perda da população ao longo dos anos, né, ao longo das décadas aí, ao longo das faixas etárias. 1990, né, ela está se mantendo, o número de crianças aqui, ó, o número de nascimentos começa a reduzir não, né, mas pelo menos estabiliza. Em 2000, olha só, já está bem mais estabilizado e até a gente observa uma redução. Esse período de transição da década de 80, 90 e 2000, né, é interessante a década de 80, apesar de toda a crise econômica que a população estava, né, que o país se encontrava,
as pessoas tinham muitos filhos, né? Tinham muita criança. Parece que era até um processo irracional, assim, estamos em crise, as taxas de juros e a inflação ao longo do ano é de 3.000%, né? Vamos ter filhos. É um negócio surreal. Mas enfim, né? Tinha uma reposição elevada aqui do número de filhos. Eu sou do final da década de 80, confesso para vocês. Foi um período, esse final de década de 80, início da década de 90, foi um período bastante difícil, né, para a maioria das famílias brasileiras. No dia que eu nasci, o, o dinheiro da poupança ele tinha sido. O dia que eu nasci, não, desculpa. O dia que minha irmã nasceu, o dinheiro da poupança tinha sido confiscado e meus pais não conseguiam. Meu pai não conseguia tirar o dinheiro para pagar o hospital. Foi bem doido a época. Eu era pequena, eu tinha 2 anos, eu não lembro. Eu conheço a história que eles contam, né? E aí esse período da década de 90, com a entrada do Collor, impeachment do Collor, entra Itamar Franco, entra em 94 elege o Fernando Henrique, né, que tem uma ideia de governo mais neoliberal, né, e começa a fazer abertura econômica. Então a vida ela passa a ter uma estruturação diferenciada, né? Então, consequentemente, a vida vai se tornando um pouco mais caro, embora quando em 94 foi trazido o Plano Real, né, foi proposto o Plano Real, e o R$ 1 equivalia a $1, a sensação é que ganhava-se muito bem, né? Que o valor, o dinheiro ele valia muito. Só que o salário mínimo na época, se eu não me engano, era tipo R$ 90. Era absurdo, né? Era muito pouco. Só que com R$ 90 a pessoa ela fazia compra, pagava o aluguel, enfim, fazia tudo. Depois eu verifico isso. Mas eu acho que era isso mesmo, em 94. Eu lembro que em 2001, quando foi o último ano do governo Fernando Henrique, que o salário mínimo ele aumentou R$ 1, né? E eu e minha amiga, a gente era meio CDF, e a gente tirava sarro, falava, não dá nem para comprar papel higiênico com R$ 1, que aumento é esse, né? Então essas críticas, críticas aos governos vêm desde muito tempo, gente, não é de hoje. E aqui nos anos 2000, né, então como passa por esse processo de encarecimento, a maior parte da população já está vivendo nas cidades, né, outro rolê viver na cidade, diferente de viver no campo, começa a ter esse processo de redução do número de filhos, né, naturalmente. E também acredito que com o maior acesso da população, principalmente feminina, né, vai ter essa redução. As famílias morando nas cidades começam também as mulheres terem que trabalhar fora, né, para ajudar no sustento da casa e, consequentemente, já não tem mais aquela disposição para ter um monte de filho, né, e começam a pensar o orçamento de maneira diferente, começam a fazer esse processo de planejamento familiar, né, de não ter um monte de filho porque não tinha condições de sustentar. No campo era diferente, né? Até 1960, a maior parte da população vivia no campo, né? E a década de 80 ainda tem muito resquício de como a vida era até em 60, 70, né? Então ainda se tinha muito essa mentalidade de ter muitos filhos. E já nos anos 2000, não, né? A mulher passa a ocupar um outro papel na sociedade. E aí a projeção aqui para 2020, né? Que foi feita em 2010. Então, aqui nós temos uma projeção e esse ano nós temos o censo do IBGE que vai confirmar esses dados, né? Se a pirâmide ela está se comportando dessa maneira mesmo, já houve esse processo de estabilização. Bom, explicado essa parte, eu deixo agora vocês para fazerem um roteiro de aula e daqui a pouquinho nos encontramos no fórum para fazermos mais algumas discussões com mais algumas análises, né, sobre algumas outras pirâmides etárias que não foram apresentadas aqui e mais alguns outros assuntos que ficaram pendentes que acabou que
esses slides eles acabaram não contemplando todos os assuntos, certo? Então aguardo vocês logo mais, até daqui a pouco.